Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é Vitor. Carmen, tudo bom? Legal, galera. A gente parou para mais uma vez bater aquele papo com você. Principalmente porque o último vídeo, né, o pessoal comentou muito, teve muitas visualizações e a gente viu que isso poderia ser um caminho para compartilhar algumas das experiências que nós temos tido enquanto casal, na nossa individualidade e principalmente para esse tempo que faz-se necessário um direcionamento claro, porque eu assim acredito que muitos de nós talvez não faça melhor pela nossa vida, porque a gente não tem o conhecimento de como fazê-lo. Muitas das vezes deixamos de ser um melhor marido, deixa de ser uma melhor esposa, por não ter o conhecimento, por não ter a base, por não ter quem os ajude nesse processo de crescimento, nesse processo de mudança. E hoje a gente quer compartilhar com você um tema extremamente importante que trouxe para a nossa vida uma mudança significativa. Seguindo naquela visão do vídeo anterior, no qual nós falamos sobre AR, né? Alinhando o seu relacionamento, eu acredito que se você ainda não assistiu, cara, te encorajo, corra lá, assista esse vídeo, que ele vai te ajudar bastante. E hoje a gente quer falar sobre papéis, né? Sobre definições de papéis. O que é exatamente você viver uma vida baseado num conceito, numa visão, numa constituição, numa estrutura que vai trazer uma mudança para tudo aquilo que você tem vivido. Então, antes da gente começar, eu quero fazer uma breve introdução. Só para a gente encaixar o assunto do qual nós vamos tratar agora. Ela já está rindo, né? Não vou falar muito. Uma breve introdução, gente. Prometo que eu serei muito breve, mas é só para a gente entender, amor. Porque o que acaba rolando, cara? A galera vem com um conceito da vida, do dia a dia, né? Trazendo toda essa raiz, toda essa bagagem de uma cultura, de uma crença de pai e mãe. Criação de família. O ambiente no qual você ou ela tenha passado, ou tenha vivido. Então, toda essa construção sociológica, ambiental, cultural, familiar, que você esteve inserido, ela certamente vai trazer... Influenciou, né, o que você é hoje. Influenciou o que você é hoje. Então, essa influência, ela gerou um tipo de comportamento, um tipo de atitude. Então, hoje é muito comum a gente pensar o casamento, por exemplo, o cara casa, ou ela ou ele casam, mas na ideia de que, pô, se não der certo, a gente mete pé, né? Vamos casar, mas isso aqui é teu, isso aqui é meu. Então, se porventura não der certo... Na verdade, não casa, né? Diz que casou, mas cada um continua vivendo a sua individualidade. Cada um continua vivendo a sua individualidade. E dentro dessa individualidade, é muito difícil os dois se encontrarem num propósito, né? Que é o que a gente tem sempre conversado. Essa coisa de que quando nós nos tornamos um e conseguimos olhar para o quebra-cabeça e entender a imagem que estava sendo formada, ficou muito mais fácil encaixar as peças. Mas enquanto nós não tínhamos clareza daquela imagem que precisava ser formada, tínhamos muitas dificuldades de entender o caminho a seguir. Passamos pelo caminho difícil também, né? Muito, muito difícil, né? Então a nossa história, em um dado momento a gente... Na verdade, é verdadeiro um certo momento que você, no seu relacionamento, onde você acha que aquilo ali nunca vai dar certo, né? Porque é como se fosse um quebra-cabeça, né? As partes começam a se unir até realmente formar o quebra-cabeça completo, né? Então, essa construção não é uma construção fácil de se manter, né? Mas a gente tem percebido que tem sido possível ser desenvolvido, né? Com uma comunicação saudável, que eu penso que é um dos fatores que tem modificado muito a nossa vida, né? Essa questão da gente realmente ficar nu, né? Poder falar a verdade, poder falar o que sente um pro outro. Tem feito com maturidade, muita diferença, né? E aí vem essa ideia da construção. Se eu consigo entender quem eu sou, se eu consigo entender a base da minha crença, a base dos meus valores, eu consigo então gerar vida a partir desse novo princípio,
E por essa razão, você que não é um cristão, você que não tem, por exemplo, uma estrutura, uma base em que você estabelece a tua vida a partir da palavra de Deus, a partir daquilo que Deus tem para nossas vidas, você vai ter a base do qual você aprendeu na sua família, no qual você aprende socialmente. Na verdade, essa questão de você aprender com a sua família, você repete as mesmas coisas achando que é normal. Isso aí, isso né? aí. De repente a família, nunca um casal se manteve junto, sempre houve separação. Então você olha aquilo, acha que aquilo também é a sua verdade. Isso aí. Você não cria um casamento seu. Não cria, porque você não consegue definir qual tipo de pessoa você é. Exatamente. Porque, na verdade, você está vivendo... Você foi construído daquela maneira. É isso aí. E reconstruir dá trabalho, né? Exatamente isso, essa é a chave. Aqui que vai ser a virada, porque a partir do momento que você estabelece um novo patamar, eu preciso viver de uma nova forma, eu preciso recomeçar. E aí fica aqui um convite, você que é cristão, você que nos acompanha aqui pelo nosso canal, pelo Instagram ou pelo YouTube, é importante entender isso, que todos nós vamos passar por aquele processo no qual Romanos 12:2 tem nos ensinado a metamorfose. Renovação da mente. Uma renovação total e completa, é como um metabolismo. Você precisa deixar com que a sua mente ela venha trazer uma associação, venha trazer uma conexão com o seu Criador, com a pessoa do Senhor, Jesus Cristo. E a partir dessa conexão, ele vai reverberar para a tua alma uma nova maneira de pensar, uma nova forma de viver. Então eu já não vivo mais como antes, agora eu vivo como uma nova pessoa. Partindo daqui, começa-se então a fazer sentido desenvolver uma nova realidade de vida. E aí começa um pouco da nossa história. A gente se reconstruiu, a gente se refez completamente. Viemos de vidas totalmente diferentes, viemos de vidas totalmente opostas, relacionamentos... Vidas destruídas mesmo. Totalmente destruídas, dizer, né? Exatamente. O meu sonho de casar, lembra? Né? Eu tinha um sonho de casar. Eu, na verdade, eu não sabia que eu tinha aquele sonho, mas como eu amei meu casamento, como eu me apaixonei pelo meu casamento. Na verdade, eu acho que você tinha um sonho adormecido. Um sonho adormecido. E aí, como eu sempre tive vontade de casar, com festa, então acabou se unindo e deu certo, Exatamente. Né? Foi um sonho realizado das duas partes. Exatamente. Né? E isso foi muito positivo, foi muito saudável, porque nós começamos então a construir e escrever uma nova história. Essa nova história começou a ser construída a partir de uma definição de papéis. A gente precisava entender quem eu particularmente, precisava me entender, me achar na minha individualidade. Conhecer tudo aquilo que eu era em Deus e o que eu deveria desenvolver como uma nova crença, como alguém que pudesse exercer um novo caráter. Exercer um novo caráter, isso faz toda a diferença, exercer uma nova identidade, exercer uma nova maneira de viver e ver as coisas. E aí começaram alguns novos princípios. Por exemplo, a gente casa para a vida toda. Exato. A gente não casa para se separar, a gente não casa pensando que as coisas não vão dar certo. Segundo, a gente conseguiu entender que, embora os conflitos que tenham nos acometido por alguns anos e por quase todos os dias tem ou não um conflito, a questão não são os conflitos, é a maneira que a gente lida com ele, né? A maneira que você vai resolver para poder continuar, né? Exatamente. E essa maturidade de lidar com estes conflitos começaram a reconstruir a nossa identidade. Então, hoje, eu já não busco mais na crença passada um modelo de vida para o presente. Eu busco em Deus, no caráter de Cristo, aquilo que eu preciso viver com ela. Então, eu preciso ter o governo sobre a minha casa. Eu preciso ter o amor, o cuidado, a dedicação, porque assim como Cristo amou a igreja, eu a amo. Eu me dou por ela, eu me dou por ela, eu me dou pelas necessidades emocionais dela, eu me dou por aquilo que ela é. Gente, cara, não ouça isso como uma ideia fake. Mas eu acho que também não como uma ideia de religiosidade. Isso aí. Porque quando a gente fala sobre essa questão de Jesus, as pessoas levam muito pro religioso. Aí começa a pensar, porque é cristão, tá falando isso. Não. É uma questão de uma metanoia. É a sua mente que precisa mudar. Boa. Né? Se realmente Jesus for verdade dentro de você, não tem um templo, né? Mas sim, quais vão ser as suas atitudes em casa para realmente
ter um caráter renovado, ter uma mente renovada. E aí eu acho que é melhor você falar sobre essa questão da atitude, e a mente renovada tem tudo a ver com deixar o que você aprendeu com a sua família, com os seus amigos, e realmente construir algo novo que seja bom para sua casa e para sua família. É isso aí. Né? Hoje ela tá top, hein? Hoje ela pegou pesado, olha isso. Gente, e eu vou realmente, ele falou sobre esse assunto, essa questão dos papéis, hoje pra mim eu consigo falar melhor. No início do casamento não era assim. Por quê? Porque eu não me entendia, eu não sabia qual era o meu papel dentro da minha casa, né? E no início os conflitos foram por causa disso, porque eu não achava que eu tinha que fazer tais coisas. Muitas das vezes eu ficava chateada porque eu achava que aquilo não era obrigação minha. Então, quando de fato eu entendi que o meu papel não tem a ver com uma obrigação, mas sim com algo que vai trazer um benefício para minha casa, para minha família e principalmente para mim, tudo à minha volta mudou. Então, mulheres, vocês que pensam que são obrigadas a fazer alguma coisa, que não tomam posse da sua casa, porque a casa pertence a nós mulheres. Nós temos alguns deveres e algumas tarefas que são nossas, sim. Só que não tem nenhum problema do seu esposo te ajudar, mas isso precisa ser combinado com ele. Não pode ser uma obrigação do seu esposo fazer as tarefas que são suas. E eu estou dizendo isso hoje porque para mim antes foi difícil compreender tudo isso. Exatamente. Mas vai daquele princípio que o Vitor começou a falar. Hoje eu entendi a minha identidade, o que eu sou, qual é o meu papel aqui. Então isso realmente modificou toda a minha vida, modificou o ambiente onde eu vivo, o jeito de eu falar. Eu era grosseira muitas das vezes quando eu falava com o meu filho, com o Vitor. Por quê? Porque eu me sentia agredida, mas na verdade eu não me sentia agredida pelo meu esposo, mas eu me sentia agredida pelo ambiente, porque eu não entendia o que eu estava fazendo ali. Exatamente. Né? Então isso teve um peso total na minha vida. E não adianta nos primeiros anos de casamento você querer desistir, você tem que permanecer. Precisa permanecer. Precisa permanecer, você precisa pedir ajuda, entendeu? Não se sinta envergonhado porque você não vai ser o primeiro a passar. Todos nós já passamos por este período e hoje nós estamos aqui. Exatamente. Né? Graças a Deus, felizes realmente. E a gente bate muito nessa tecla. Nós não podemos ser um casal fake. Nós temos que ser verdade dentro da nossa casa. E eu creio que é isso que vai potencializar todas as outras áreas da sua vida. Porque eu vejo muitos homens reclamando porque minha vida financeira não está legal, eu não tenho um casamento bacana. Cara, dia desses mesmo a gente estava compartilhando sobre um casal, né, que o cara decidiu se separar porque a esposa não fazia sexo com tanta frequência que ele queria. Então ele foi lá, arrumou uma mulher fora do casamento e aquilo foi gerando morte, até que os dois estão agora à beira de uma separação. Então entender o nosso papel como homem, como governo da nossa casa, no sentido de amor, no sentido de cuidado, no sentido de segurança, no sentido de servir, não num caráter agressivo, não num caráter autoritário, melindroso, um homem que muitas das vezes, grosseiro, que não consegue compreender que ela é de fato a sua parte para que você venha potencializar. Então hoje eu vou falar assim com o coração muito aberto, tá? Que a nossa prosperidade ela se dá a partir do momento que nós entendemos a nossa unidade. Não estarmos juntos, mas entender o poder da nossa unidade. Porque a nossa unidade, ela potencializa tudo aquilo que Deus quer derramar na nossa casa, derramar na nossa família. Então, você vê um homem que não busca cumprir os teus deveres. Eu não estou olhando no aspecto social e eu bato muito nesse sentido. O cara, ela até se zanga comigo, porque, cara, pense só. Eu tenho que pagar um aluguel, eu tenho que pagar uma conta de luz. Eu preciso botar a comida na mesa para minha esposa e para o meu filho. Então, de repente, eu estou no sofá da minha casa o dia inteiro vendo televisão ou passo os finais de semana jogando videogame.
Que história é essa? Ou vendo futebol? Eu vou pra rua, eu vou capinar o quintal, eu vou arrumar um telhado, eu vou arrumar alguma coisa. Cuidar do seu lar, né? Além de cuidar do lar, eu estou me referindo aqui no trazer a manutenção, né? Do cara que está todo o tempo reclamando que não tem recurso, não tem dinheiro, não dá. Dá sim. A questão é que... Você precisa se disponibilizar. Você tem que se posicionar. Porque quando você se posiciona como alguém que vai cuidar, amar e proteger a sua casa, você começa a ser para a tua família aquilo que Deus precisa que você seja. E aí não é uma ideia para uma igreja, não é uma ideia para uma sociedade, não é uma roupa, uma vestimenta, um fake, para que as pessoas vejam que você está bem. Não, você precisa estar bem de verdade. Você precisa estar puro, de verdade. Você precisa ser alguém que se encontre em si. E por isso a importância, e ela colocou muito bem, se achar na sua identidade. Se posicionar no seu papel. Porque aí o homem está fazendo o papel da mulher. A mulher está fazendo o papel do homem. Ou então o cara está tão perdido naquilo que ele precisa ser para a casa dele, que as bênçãos não chegam. A oração não sai do teto. Porque ele não tem atitudes que venham trazer mudanças, que venham gerar governo na sua casa. A partir do momento de servir, a partir do momento de cuidar. Não que, como ela colocou muito bem, não que eu não possa lavar uma louça, não que eu não possa limpar uma casa, arrumar uma cozinha. Porque é um cuidado também. Cuidado, né? Isso aqui é o meu Éden. Esse é o meu governo. É isso aqui que o Senhor me deu. E o interessante é isso mesmo, né? É você cuidar. Não achar que é a obrigação do outro fazer. É isso aí. Né? Se você está vendo que o outro não está bem, você viu que é a sua casa. Então não tem problema você ir e cuidar. Fazer. Né? É isso aí. Galera, eu acho que assim, o vídeo está ficando grande. A gente vai parar aqui. Eu quero assim, agradecer imensamente você que tem nos acompanhado, tanto no Instagram como no Facebook e principalmente no YouTube. Compartilhe esse vídeo, envie para o máximo de casais, porque toda semana vai ter conteúdo aqui no canal, tá bom? Amor, dá um beijo. Você tá arrebentou, hein? Hoje foi top, hein? Boa noite, gente. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fique bem, a gente se fala. Tchau.